Fala pessoal, como eu prometi para vocês, está aqui a nossa aula gravada. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que dê uma moral pro professor, se inscreva aqui no nosso canal, dê um joinha, dê um like, certo? Eu quero que vocês também comentem se vocês gostaram da aula, coloquem também as possíveis dúvidas de vocês, vou estar aqui respondendo vocês, tá bom? E além das aulas gravadas, a gente tem aqui no nosso canal várias curiosidades de ciência, tá certo? Então, se inscrevam aí e vamos lá assistir a nossa aula, beleza? Valeu! Então, pessoal, hoje a gente começa com a aula sobre velocidade, certo? É a nossa terceira aula aqui da nossa playlist. Eu recomendo que vocês assistem as duas primeiras aulas, onde a gente fala sobre deslocamento, certo? Na primeira aula. E na segunda aula a gente vai falar sobre intervalo de tempo, certo? E aqui na nossa terceira aula a gente começa a falar sobre velocidade, tá certo, gente? Então, vamos lá. Pegando um pouco do nosso material da iônica, né? É claro que eu não tenho condições aqui de trazer todo o livro, mas eu trago aqui os pontos mais importantes que a gente vai abordar, certo? Que é essencial para o nosso aprendizado, tá bom? Então ele fala o seguinte, ó, na física, a grandeza-velocidade nos fornece informações sobre a relação entre o deslocamento de um corpo, certo? Então aqui ele está falando sobre a grandeza-velocidade. Falei para vocês o que é grandeza nas aulas anteriores, né? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, tá? E velocidade é uma grandeza física porque a gente consegue medir ela, tá? Bom, e aí essa grandeza-velocidade, ela traz informações sobre a relação do deslocamento de um corpo e o intervalo de tempo, certo? Que ele leva para percorrê-lo. E aqui, ó, nesse texto aqui, eu já trago aqui, ó, as minhas equaçõezinhas. Quando ele fala sobre deslocamento de um corpo, eu já lembro do meu ΔS, que é a equação do deslocamento, tá? E quando ele fala intervalo de tempo, eu já lembro do meu ΔT, que é a representação matemática para intervalo de tempo, ok? E aí, continuando, ó, por exemplo, para vencer uma corrida, o piloto precisa realizar o percurso no menor tempo que ele conseguir, certo? Então a gente observa, né, que para realizar, olhando aqui para essa imagem, para que a gente possa percorrer todo esse espaço, a gente precisa de um intervalo de tempo, certo? E aí, aquele piloto que fizer o menor tempo, ele vai vencer a corrida, correto? Então a gente observa como o deslocamento, a variação do espaço, como o espaço, né, ele tem uma relação com o tempo. Tudo que a gente faz requer tempo para a gente realizar, correto? Então, ó, continuando, ó, entretanto, em trechos com curvas, o piloto precisa ir mais devagar. Com isso, ocorre uma variação na velocidade do automóvel. A velocidade na qual se encontra um corpo em dado instante do seu percurso é chamada de velocidade instantânea, certo? Então, ó, veja que está até em negrito aqui. A primeira velocidade que a gente vai comentar é sobre a velocidade instantânea. Professor, que velocidade é essa? Bom, a própria palavra já diz, é a velocidade em um dado instante, certo? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui para essa figura, a gente tem aqui os nossos carrinhos de Fórmula 1. Concorda comigo que em cada ponto, eu vou até riscar aqui, ó, nesse ponto, ponto não, nesses traços que eu estou fazendo, né? Concorda comigo que a velocidade desse nosso carro de Fórmula 1, em cada ponto desse, vai ser velocidades diferentes? Então aqui eu tenho uma velocidade que eu não sei qual é, certo? Aqui eu vou ter uma outra velocidade que eu não sei qual é, e aqui eu vou ter uma outra velocidade que eu não sei qual é, tá? Por exemplo, mais ou menos, né, daqui onde eu estou riscando aqui agora até aqui, ó, eu vou riscar aqui, certo? Eita. Pronto, eu acabei riscando a outra página também, depois eu apago. Concorda comigo que a gente tem aqui ó, mais ou menos uma linha reta, né? Então a tendência, né, nesse trecho aqui, que eu risquei para vocês, é que a velocidade do meu carro de Fórmula 1, ela vai aumentar, tá? Então quando ele sai desse ponto aqui e vem para esse, depois para esse, depois para esse, depois para esse, ele vai aumentando a velocidade. A tendência é essa, numa reta, já que ele tem que gastar o menor intervalo de tempo para terminar o percurso da corrida, certo? Então, para ele gastar o menor intervalo de tempo, ele tem que acelerar e aumentar a velocidade do carro, né? Ele tem que ir mais rápido. Só que quando chega nesse ponto aqui, ó, que tem um círculo, a gente tem uma curva. E concorda comigo que na curva o nosso carro ele tem que frear? E se ele freia, significa que eu vou diminuir a minha velocidade,
tá? E aqui voltando, o que que significa velocidade instantânea? É uma velocidade em um dado instante. Aí eu pergunto, qual era a velocidade do carro nesta curva, tá? Eu não quero saber a velocidade do carro, por exemplo, aqui na reta. Eu quero saber nesta curva. E isso significa velocidade instantânea, ok? E aí, gente, quando a gente fala instantânea, a gente lembra de tempo. E aí concorda comigo que nessa minha circunferência aqui, nesta curva, o tempo para que ele dessa velocidade nessa curva aqui é um intervalo de tempo pequeno, certo? Para que ele possa fazer essa curva, ele vai demorar um tempo muito pequeno, tá? Diferente por exemplo, do tempo para ele preencher, né, fazer todo esse percurso aqui, que já vai ser um tempo maior. Tá? Então, como aqui ele é um tempo pequeno, professor, como assim? Olha, o tempo para que ele realize essa curva, sei lá, é menos de 1 segundo. Tá? Depois, quando ele passa aqui, ó, um pouquinho da curva, aqui ele já entra em uma parte da pista que não faz mais parte da curva. Então, sei lá, ele gasta menos de 1 segundo para realizar. Então, percebe? Menos de 1 segundo é um intervalo de tempo muito pequeno. Por isso que a gente chama velocidade instantânea, naquele instante. Tá bom? Beleza, então aí vamos continuar. Ele diz o seguinte, ó. Assim como na situação mostrada, a maioria dos corpos em movimento não mantém uma velocidade constante durante todo o seu percurso. Foi como eu comentei para vocês, né? Durante esse percurso aqui, ele vai mudando de velocidade. Ele não mantém uma velocidade constante, tá? Em cada ponto ele mantém uma certa velocidade. Sei lá, em todos os pontos aqui ele vai a 300 km por hora. Impossível, né? Quando chegasse aqui na curva ele ia morrer, porque ele não ia conseguir fazer a curva, por exemplo, a 300 km por hora, tá? Então a velocidade ela não se mantém constante durante todo o percurso. Em muitas situações, é necessário encontrar um valor numérico que represente a velocidade do corpo durante o percurso como o quê? Durante o percurso como um todo. Nesses casos, em geral, utiliza-se o quê? A velocidade média. Aqui a gente falou sobre velocidade instantânea, a nossa primeira velocidade, e aqui a gente vai falar sobre velocidade média, que é a nossa segunda velocidade. Professor, que velocidade é essa? Bom, a velocidade média, como ele fala aqui, é um valor numérico, tá? É uma velocidade que eu estou atrás que represente o percurso como um todo. Então, se eu perguntar para vocês qual era a velocidade durante todo esse percurso aqui do meu carro, bom, eu posso tirar uma média da minha velocidade, tá? Por exemplo, a gente está aqui em Campina Grande e a gente quer ir para João Pessoa. E aí eu pergunto, qual foi a média da minha velocidade durante todo esse percurso? Tá? Claro que daqui para João Pessoa não é uma linha reta, a gente tem muitas curvas daqui para lá. Então, por exemplo, suponha que numa reta o meu carro eu vou, ou um carro, ou uma moto, eu estou num carro e a gente numa reta vai a 100 km por hora. Na curva, a gente, sei lá, vai a 80, tá? Se eu considerar apenas essas duas velocidades, claro que não existe apenas somente essas duas velocidades daqui para João Pessoa, né? Durante todo o percurso vai ter inúmeras velocidades daqui para lá. Mas considera essas duas velocidades. Na reta eu vou a 100 e numa curva a 80. Qual vai ser a média da minha velocidade? Bom, se eu considerar essas duas velocidades, eu pego 100, somo com 80 e divido por 2, certo? Então, 100 mais 80, 180 dividido por 2, significa que a minha velocidade foi a 90 km por hora. A minha velocidade média foi a 90 km por hora. E essa velocidade, ela representa o percurso como um todo. Representa a minha velocidade daqui de Campina Grande até João Pessoa. Beleza? Então, a mesma coisa aqui para o nosso exemplo aqui dos carros de Fórmula 1. Ok, gente? Então, isso é velocidade média. E é essa velocidade que a gente vai trabalhar aqui, pessoal. É essa segunda velocidade aqui, a velocidade média, tá? Essa velocidade instantânea, a matemática para estudar essa velocidade é algo que vocês não vão ver nem no ensino médio. Tá? Para estudar velocidade instantânea, existe um cálculo matemático chamado limite, tá? E derivadas, e isso a gente vê no ensino superior. Para quem for cursar aí na área de exatas, engenharia, física, matemática, tá? Até o pessoal da química também estuda o cálculo 1, tá? E ali eles vão aprender sobre velocidade instantânea, beleza? Mas a velocidade que a gente vai trabalhar aqui no fundamental e também no ensino médio é a velocidade média, ok?